Excelente entrevista concedida pelo Jair Bolsonaro ao programa da Jovem Pan, Os Pingos nos Is. Meus amigos, eu vou fazer um breve vídeo aqui comentando de pontos fundamentais, seguido de comentários também e opinião. Tem Mandetta, atrito com Mandetta, tem os governadores, tem os R$600 a serem aí distribuídos, tem a cloroquina. Fiquem até o fim que eu vou trazer todos esses assuntos para vocês. No final da entrevista, meus amigos, vou trazer isso no início, que no final da entrevista, para o Bolsonaro, o Augusto Nunes disse que se envergonha do trabalho jornalístico que a mídia vem fazendo neste episódio, né, da pandemia do vírus chinês. Ele disse que se envergonha pelo fato da mídia estar trazendo pânico, tratando com histeria esse episódio que deveria estar sendo tratado com mais calma. Então ele mostra ali que ele concorda, um jornalista de dentro da grande imprensa concordando com o nosso presidente. Isso é muito importante e por isso eu registro aqui os meus parabéns ao Augusto Nunes. Nós nos seguimos no Twitter, motivo de grande alegria para mim. Eu o sigo e ele também me segue no Twitter. Convido vocês a me seguirem também. Já trocamos algumas mensagens lá, né? Mas parabéns, Augusto, porque mesmo dentro da grande mídia, você tem a coragem de dizer que o método que está sendo usado pelo jornalismo, de uma forma geral, para desgastar a imagem do presidente, ainda que traga para a população histeria e pânico, você não compactua com isso. Parabéns, precisamos de mais jornalistas como você. Bom, meus amigos, na entrevista, o Vitor, que é um dos apresentadores, juntamente ali com Augusto Nunes e o Zé Maria Trindade, perguntou para o Bolsonaro a respeito do Mandetta, porque o Mandetta tem uma ideia da quarentena e o Bolsonaro tem uma outra ideia. E o Bolsonaro falou, na lata, com a franqueza de sempre, que os dois estão sim se bicando, que o Mandetta está muito inflexível nas ações dele, e que Bolsonaro não pretende demiti-lo durante esse episódio que nós vivemos. Mas para trabalhar junto com ele, tem que haver um afinamento, uma convergência entre eles. É que nem ele disse, se o Paulo Guedes só olhar para a economia, vai ter problema. Se o Mandetta só olhar para a saúde, vai ter problema. E a função dele, segundo o Bolsonaro, a função dele é justamente fazer isso, ter os especialistas e fazer a gestão das ações que o governo tem que fazer. Muito bacana e muito madura essa declaração do Bolsonaro. Deixa para os mais duvidosos uma tranquilidade muito grande de como ele conduz nos bastidores, juntamente com seus ministros, possíveis, né? Possíveis não, divergências que ocorrem, é normal que ocorram, né? E como ele conduz, deixando bem claro que quem manda é ele. E tem que ser assim, e tem que ser assim. Como ele disse, ainda continuando no caso do Mandetta, ele entregou a parte da saúde na mão do Mandetta. E ele disse que está cobrando. Eu quero ver os resultados. Vai ter que entregar resultado. Bom, questionado a respeito de todas as questões aí de como está sendo conduzida os ataques a que ele sofre, ele disse que, perguntaram para ele, olha, e se durar mais do que 15 dias, essas ações que os governadores vêm implementando em seus estados, né? Aí Bolsonaro disse, olha, eu não posso interferir justamente porque todo dia entra um processo de impeachment contra mim. Inclusive, ele disse, né, que ele foi cobrado a respeito dos R$600, o Corona Voucher, né, e que ele só não soltou imediatamente porque ele tem que se atentar a tudo aquilo que ele assina, porque qualquer deslize é uma oportunidade, é um motivo para que entre com um processo de impeachment contra ele, alegando diversos motivos, né? Um deles é o crime de responsabilidade, né? Então essa é a questão. E no caso de R$600, para quem não sabe, partiu do presidente Bolsonaro. Falam aí que era 200, depois colocaram os R$600 na frente dele, ele falou, não é nada disso, meus amigos. Inicialmente, sem estudo, foi jogado os 200. Ele não falou isso, mas eu que estou falando para vocês, tá? E aí foi feito um estudo mais profundo, né? E o parlamento, os políticos em Brasília, eu queria ir R$400, R$500.
De acordo com os estudos que o Bolsonaro pediu, viu-se a possibilidade de chegar a R$600 e partiu então do governo, ok? Na sexta-feira, até fiz um vídeo aqui, estava na mão do Alcolumbre, não houve votação na sexta-feira. Na segunda-feira, quando votaram e aprovaram, acabaram de finalizar a votação e já estavam cobrando o Bolsonaro. Paga logo, paga logo. Uma tremenda de uma hipocrisia, uma sem-vergonhice sem tamanho. Demonstra que realmente essas pessoas não estão preocupadas com o povo. Estão preocupadas em desgastar e derrubar o governo Jair Bolsonaro. Triste. Bolsonaro também falou muito sobre isso. Falou aí do Witzel. Ele procurou não citar nomes, tá, meus amigos? Mas falou que o Witzel, falou de um vídeo que eu creio que a maioria de vocês tenham assistido, que o Witzel disse num pronunciamento não sei aonde aí, mas eu vi a imagem, dizendo que se as pessoas não respeitarem as ordens, serão presas. Serão presas. Simples assim. Assim como, se eu não me engano, em Goiás, uma senhora foi presa, terceira idade, foi presa, algemada, porque não respeitou a distância de 1 metro que no estado ou na cidade se pede. Falou também ali do Dória, né? Disse que o Dória, antes das eleições, não, na verdade no período eleitoral, se aproximou do Bolsonaro e o Bolsonaro ficou na dele. Não atacou e nem se defendeu, ficou na dele. E que hoje, segundo o Bolsonaro, e é o que a gente pode observar na mídia e nas redes sociais, o Bolsonaro falou, o Dória fica me atacando todo dia, eu tô na minha. O que eu queria, ele dizendo, né? O que eu queria é que a gente pudesse esquecer um pouco tudo isso e tentar se preocupar com o povo brasileiro sem usar esse episódio de uma forma política, e sim pensar no povo. Não adianta a gente fazer essa quarentena, é o que ele falou e eu concordo, não adianta fazer a quarentena e daqui 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, a gente começar a ter mortes sem fim por conta de problemas, consequências de decisões não pensadas anteriormente. Meus amigos, prestem atenção. A gente fala morrer de fome, pode parecer um pouco exagerado, né? Se você não produz e não vende, não chega no consumidor. Vocês entendem? Tem pessoas que têm estoques de comida em casa, mas acaba. E aí vai fazer o quê? Você vira o caos. Você, eu, quando tem uma fomezinha de noite, a gente abre a geladeira e come alguma coisa. E se a gente não tiver isso? A gente fica doido. E se a gente vê os nossos filhos passando fome? A gente fica doido. E é isso que está acontecendo. Sem dizer a questão do emprego, que leva à depressão, suicídio. Leva a isso, meus amigos, você não ter trabalho. E o que o Bolsonaro quer é o que ele disse. Ele foi claro, ele desenhou. Ele não quer a volta total, o encerramento total da quarentena. É voltar a economia progressivamente. Primeiro com as funções básicas e assim por diante. É o certo, né? Respeitando, ele foi muito claro, respeitando as pessoas de risco. E as pessoas que de repente nem estejam no grupo de risco, mas puderem ficar em casa, têm que ficar em casa. Palavras do presidente. Mas as demais precisam trabalhar. É assim que funciona, não tem outro caminho. Não precisa ser inteligente para a gente entender isso, né? Quando a gente vê pessoas que pensam diferente disso, são pessoas que estão realmente que comentam e tomam ações com cunho politiqueiro. Tomam determinadas atitudes e que o governo se estrepe para poder sustentar as consequências de suas ações. Um ato muito baixo e covarde. Bom, meus amigos, ele também falou a respeito aí da cloroquina, né? Acho que estou falando certo. Se eu não estiver falando certo, vocês deixem aí nos comentários. Cloroquina, né? Ele disse que ele procura conversar com muitos médicos que têm muitas amizades no ramo da medicina. E ele disse que, de uma forma geral, as pessoas que chegam num estado grave do coronavírus é aplicado a cloroquina e tem um resultado excelente. Ele chegou a dizer que era próximo a 100%, né? Mesmo o tratamento ainda não sendo reconhecido. Mas não só
no Brasil está sendo usado esse método, como em Israel e nos Estados Unidos também. Em alguns outros países, acho que até que na China ele disse que está sendo usado a cloroquina. E ele está sendo muito criticado por isso, meus amigos. Olha só, né? Então, esse remédio é usado nas pessoas que estão no estado grave, está no estado grave, tem que aplicar, né? E não é uma proporção de minoria que é curado ou de meio a meio. Não, ele diz que é próximo a 100%, né? Então, meus amigos, e também comentou do Dória, assim, o Dória e o Lula, né? Ele deu risada, né? Ele deu risada, que acho que foi aí o tiro no pé que faltava o Dória ter dado. Até mesmo a Joyce Hasselman o criticou. Porque, meus amigos, não tem jeito, né, meus amigos? Mesmo numa situação extrema, né? Nem tão extrema como essa, mas uma situação delicada que mexe com vidas, né? A gente fica realmente atento e fica um pouco mais sensível, né? Mas o Dória ali, usando uma publicação do Lula, dizendo que há de se deixar de lado diferenças num momento como esse, né? O Bolsonaro lembrou muito bem o que o Márcio França, né, nas eleições para governador, disse num dos debates, né? Que o Dória... Ele lembrou, eu lembrava também, né, mas lembrou muito bem o Bolsonaro. O Dória falou, o Márcio França disse o seguinte, que se o Lula for solto e estiver na frente das eleições, o Dória se agarra no Lula também. Que coitado palavras do França, eu lembro, né? Coitado desse Bolsonaro, que toda hora o Dória se escalando nele, né? Mas é isso, meus amigos. Para finalizar o vídeo, né, eu achei muito franca, muito clara a mensagem do Bolsonaro, e eu lembrei de algo muito importante aqui também. Ele disse que algumas medidas, muito importante até que fique no final, né? Algumas medidas que Bolsonaro pensa em tomar, não tem como ele tomar se não tiver o apoio do povo. Palavras do Bolsonaro. Então é o que eu prego aqui desde o início no canal, meus amigos. Toda medida que o Bolsonaro tiver, é o que ele falou, eu posso decretar qualquer coisa. E o meu decreto vai valer até quando for derrubado. Entendem as limitações que o executivo tem? Então ele disse, olha, daqui 15 dias, se as coisas não melhorar, eu vou para cima. Só que eu preciso do apoio do povo. Porque Congresso, Parlamento, até mesmo STF, se o povo não falar, se o povo não colocar, né, a sua opinião nas ruas, tudo que o Bolsonaro fizer vai ser derrubado. Então ele falou clara e abertamente sobre isso, que precisa do apoio do povo, não por questões pessoais ou políticas, mas sim da aprovação de medidas que o povo busca. Não basta falar, nós temos que ir para as ruas. Não agora, né? Mas vamos aguardar os próximos dias e vamos ver se os governadores põem a mão na consciência em prol do povo. Para Deus nada é impossível, precisamos orar, porque nós estamos diante de uma situação muito difícil. Se a gente caminhar só para um lado, o lado só da saúde, nós vamos quebrar na economia. Se a gente for só para a economia, nós vamos correr sérios riscos na área da saúde. O que o Bolsonaro quer é o quê? É realmente equilibrar esses dois caminhos e trabalhar de forma inteligente. Graças a Deus temos o Bolsonaro como nosso presidente. Como ele mesmo disse, e a gente todos nós concordamos, né? Imagina se fosse o Haddad numa situação como essa, o presidente do Brasil. Meu Deus do céu. Meus amigos, chegaram até aqui? Dê o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que a informação chegue para mais pessoas. Isso é fundamental. Se a gente ficar limitado só no que a extrema imprensa passa, nós vamos morrer por antecedência, de loucura. Beleza? Tamo junto.